E aí, só filé, só pepino, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje a gente vai trazer o assunto bico injetor, ok? Abel, da onde que veio esse assunto? Cara, esse assunto veio das sugestões. Então, se você foi o cara que deixou uma sugestão para mim aqui no comentário de algum vídeo, hoje esse vídeo eu peguei em cima de um comentário de um cara que falou assim: Abel, faz uma aula para saber se o defeito no bico injetor ele é mecânico ou se ele é eletroeletrônico. Então tu vai sair daqui desse vídeo sabendo exatamente como você faz para saber se o defeito ele é eletrônico no bico ou se ele é um defeito mecânico no bico injetor. E eu vou fazer isso mostrando para vocês dois sinais: o sinal que eu pego no pulso do bico e o sinal que eu pego com alicate amperímetro abraçando o fio e vendo o consumo de corrente do bico injetor, beleza? Então fica comigo até o final. Já que você está aqui, já deixa um like para eu aqui ficar feliz, beleza? E também não esquece de deixar um comentário. Eu leio todos os comentários sem exceção. Abel, faz um vídeo sobre tal coisa. Eu quero trazer vídeos aqui para o nosso canal que sejam úteis para você e que contribuam no teu dia a dia aí nos diagnósticos com osciloscópio, beleza? Vamos lá, bico injetor. Sempre que a gente for falar de osciloscópio e você ver um gráfico com dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal, sempre no eixo horizontal eu tenho quem? Eu tenho o tempo, tá? Todo osciloscópio ele é universal, sempre no meu eixo horizontal eu vou ter o tempo. E sempre no eixo vertical eu vou ter quem? Eu vou ter a minha tensão, beleza? De tempo, qual o tempo em que eu configuro no meu osciloscópio? A gente vai colocar o tempo de 1 milissegundo. Então vai ficar 1 milissegundo, 2, 3, 4, 5 milissegundos e por aí vai. Vou fazer o mesmo aqui, só vou botar as escalas um pouco menor, porque eu quero citar nesse vídeo aqui dois exemplos. Quando o carro está no álcool, ele tem um tempo de injeção, ou no etanol. Quando ele está na gasolina, ele vai ter outro tempo de injeção. Então aqui de 1 a 7 milissegundos. E aqui no meu eixo vertical, o que eu tenho? Eu vou ter sempre a tensão. Então o pico de tensão do meu bico injetor, ele vai de 60 a 70 volts mais ou menos. Então no meu osciloscópio eu tenho que configurar em 20 volts por divisão. Então vai ficar 20, 40 volts, 60 volts, aqui é a mesma coisa. Vou botar minha linha do zero aqui nessa primeira linha, 20, 40, 60 volts. E outro detalhe muito importante que você não pode esquecer de jeito nenhum é que no teste do bico injetor você deve utilizar o atenuador. Para testar o bico injetor você tem que utilizar o atenuador, que ele é 20:1, ou a sonda X10 selecionada em X10. Por quê? Porque esse é um dos componentes que tem um pico de alta tensão. E se, por exemplo, o teu osciloscópio ele for da Hantek, ele suporta até 35 volts. E eu estou tendo aqui um pico de 60 volts. Então eu tenho que tomar esse cuidado, ok? Se você não entendeu nada aqui dessa aula, nem vai entender do que vai para frente aqui, só lembra uma coisa, tá? Bico injetor, eu tenho que utilizar o atenuador ou eu tenho que utilizar a minha sonda X10. Ó, e essa aqui, ó, é a sonda X10. Então, toda vez que você for testar bico injetor, bobina e válvula canister, você tem que vir aqui, ó, e selecionar em X10. Senão você tem o perigo de queimar o teu osciloscópio. Não tem a sonda X10? Qual que você vai fazer? Você vai utilizar, ó, o atenuador, ok? Então, ou tu usa a sonda X10 ou o atenuador para fazer o teste em bico injetor, válvula canister e bobina. Se tu não utilizar, o que pode acontecer? Você pode queimar o teu osciloscópio. Então o negócio é meio sério, beleza? Eu não quero que isso aconteça contigo, então se precave.
Se precave? Existe essa palavra, se precave? Se precaver? Se precaver. Então você deve se precaver, ok? Vamos lá. Bico injetor. Vou citar um exemplo aqui, se o carro estiver utilizando gasolina. Se ele estiver utilizando a gasolina, eu vou fazer o quê? Ele vai ter um tempo de injeção de aproximadamente 2 milissegundos e meio. 2 milissegundos e meio. Então, se nós contar aqui, ó, nesse gráfico que eu fiz, ó, daqui até aqui eu tenho 1 milissegundo, daqui até aqui eu tenho 2 milissegundos e daqui até aqui eu tenho meio milissegundo, né? 500 microsegundos. Então, eu espetei ali no bico injetor, em um fio. Não deu um sinal, o que eu vou fazer? Vou espetar no outro fio do bico injetor. Em um dos dois fios, eu vou ter esse sinal aqui. E o que é esse sinal? Essa aqui é a parte elétrica e eletrônica. Essa aqui é o pulso, é o chaveamento da minha central eletrônica no bico injetor. Então, esse aqui é o momento em que ele está aberto, ok? Virtualmente, como a gente fala. Então, essa aqui é o pulso eletrônico. Se tiver vindo um pulso diferente disso aqui, você possivelmente tem um defeito no bico injetor, ok? Nessa linha de raciocínio, se o meu bico injetor, por exemplo, ele fizer isso aqui, 1, 2, 3, 4, observa, daqui até aqui 1 milissegundo, 2, 3, 4. Então, se ele tiver mais ou menos 4 milissegundos, eu vou ter o tempo de injeção para o uso do etanol. Então, o que é o tempo de injeção que a gente vê muito lá no nosso scanner? É isso aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho o que a gente chama de TI, tempo de injeção. Deixa eu apagar desse aqui porque eu quero mostrar para vocês aqui outro exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho o meu tempo de injeção. Então, tempo de injeção aproximadamente 2,5, gasolina. Tempo de injeção aproximadamente 4 milissegundos, etanol. Okay? Então, essa é uma forma. Aqui também, mesma coisa, é a parte eletrônica, é o pulso do meu bico injetor, ok? Beleza, então eu fui ali, pluguei em um dos dois fios do meu bico injetor e já tenho o quê? A parte eletrônica do bico injetor. Então esse aqui é um bico convencional, não é um bico de injeção direta, ele tem um formato diferente, se é o da injeção direta. Então aqui, se eu tenho uma coisa diferente disso aqui, eu tenho um possível defeito. A parte mecânica, o que eu faço? Eu pego o alicate amperímetro e abraço o fio positivo do bico injetor. Quando eu abraçar ele, ele vai me dar uma onda semelhante a isso aqui, ó. Beleza? Aqui, agora, só para eu apagar aqui, você já sabe que isso aqui é o pulso eletrônico. Eu vou ter que ter uma escala de amperagem também. Então, eu vou colocar aqui 0 ampere, 500 miliampere por divisão e 1 ampere, ok? Então, se eu levar ele até aqui, eu já vejo que o meu consumo de corrente máximo do bico injetor é 1 ampere. E observa que exatamente aqui no meio, ele deu essa ondinha aqui, ó, tá? O que é essa ondinha aqui? É o momento em que o bico injetor abriu. Então, esse aqui é o tempo de injeção virtual. Mas se eu olhar para a parte mecânica do bico através do meu consumo de corrente, daqui até aqui é o que a gente chama do tempo de injeção real, beleza? Então, pegando direto no bico, eu vejo a parte eletrônica. Abraçando o fio com o alicate amperímetro, eu vejo a parte mecânica do bico injetor. Se por acaso esse bico injetor ele abrir aqui embaixo, o que eu tenho? Uma mola do bico injetor cansada. Se por acaso o meu bico injetor abrir mais aqui em cima, eu tenho o quê? Um bico injetor possivelmente travado. Então é dessas duas formas aqui e que a gente consegue testar.
tanto a parte eletrônica quanto a parte mecânica do bico. Não tem como eu testar só a mecânica e não testar a eletrônica. Eu sempre faço os dois testes, beleza? O que teria de diferente aqui no bico injetor, se ele estiver usando gasolina, é só essa rampa aqui, ó. Ela ficaria assim, ó. Deixa eu colocar ela aqui assim, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Ela não vai ter tanta injeção de combustível, né? Então, sempre que eu tenho, observa, né? E é por isso que um dos motivos que o carro, ele no álcool, ele gasta mais do que na gasolina, porque o tempo de injeção dele tem que ser maior do que na gasolina. Então é isso, espero ter sanado aí a tua dúvida, é assim que tu vê, se tu tem um defeito na eletrônica ou se tu tem um defeito na mecânica do bico injetor. Espero ter contribuído, se eu contribuir, já deixou o like aí? Deixa o like. Se você gostou desse conteúdo, quer se aprofundar de fato no mundo do osciloscópio e entender melhor como interpreta esses sinais, daqui a alguns dias a gente vai abrir as matrículas para a próxima turma do treinamento Scopper. É um treinamento completo feito por mim, ele é nível básico, intermediário e avançado. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você colocar o seu e-mail e fazer parte da lista de espera para o treinamento. Assim que a gente abrir as matrículas, você vai receber um e-mail de aviso, assim como todos os outros conteúdos que eu faço nas mídias sociais, eu também mando e-mail, beleza? Então, se você quer participar e tem interesse em cair nesse mundo do osciloscópio, quer fazer diagnósticos cada vez mais rápidos, se inscreve no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para a próxima turma do treinamento Scopper. Tamo junto nessa caminhada, um grande abraço e até a próxima!